Vamos analisar, então, essa fala de Miguel Reale Júnior na apresentação, nessa entrevista coletiva para entrega desse pedido de impeachment no Congresso Federal. Diogo Schepp, gostaria de escutá-lo. Olha, o jurista Miguel Reale Júnior fez uma apresentação que, a meu ver, é perfeita. A descrição que ele faz das ações do governo e omissões do governo durante a pandemia foram exatamente o que ele disse, foi dessa forma que ocorreu. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro, seu governo, teve uma atitude, uma estratégia evidente de permitir que o vírus se alastrasse, né, colocando-se contra as medidas de isolamento social, mas principalmente contra máscaras, não se importando, não dando prioridade a vacinas. Ele até hoje diz desconfiar, demonstra desconfiança em relação à vacina, não necessidade de vacinação e assim por diante. Agora, é preciso observar o seguinte: o Miguel Reale Júnior foi também um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Naquele caso, obteve êxito com essa elaboração jurídica. Essa peça que ele apresenta agora também é muito bem elaborada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos crimes que são apresentados. No entanto, não há clima político, é preciso reconhecer que não há clima político para o impeachment do presidente nesse momento. É mais um pedido de impeachment diante de outros 100 ou mais que já existem na Câmara dos Deputados, na mão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que, como tudo indica, como tudo já demonstrou, está fechado com Bolsonaro, é uma aliança ali muito firme, a um custo altíssimo para os cofres públicos, no sentido de, ou seja, para o bolso dos brasileiros, porque, obviamente, teve ali, como a gente sabe, todo aquele arranjo das emendas RP9, das emendas de relator, do chamado orçamento secreto. Tudo isso favoreceu esse conluio, esse ajuste de presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente Jair Bolsonaro e a blindagem contra qualquer possibilidade de impeachment do presidente. 60 minutos de notícia e a hora certa, 3h25. Seguimos com a análise de Bruna Torlai. Bruna, aproveitando esse desfecho da fala do Diogo, embora esse pedido de impeachment tenha ganhado as páginas dos portais de notícia por conta da participação de Miguel Reale Júnior, a chance disso ser pautado ou avançar nas casas legislativas é quase zero, né? Pois é, Daniel, mas o que me impressiona não é exatamente isso, né? Enquanto eu ouvia o discurso do Miguel Reale Júnior, eu pensei o seguinte, eu falei, nossa, que incrível, ele está aplicando o kit narrativa anti-Bolsonaro, né? Porque, de fato, o que mais chocou nas atitudes do presidente, enquanto o governo tomava, sim, medidas para conter a pandemia, errava, corrigia o percurso, etc., né? Enquanto isso ia acontecendo, o discurso do presidente o tempo todo foi um discurso pelas liberdades individuais, né? E ele fez isso com gestos, ele acabou dando exemplo, e isso foi o motivo para um choque total. Então, quando eu ouço uma expressão do tipo conspiração contra o uso de máscaras, eu confesso para você que eu começo a rir, parece que eu estou lendo uma sátira do Erasmo, parece que eu estou lendo o Elogio da Loucura do Erasmo, ou Gargantua e Pantagruel do Rabelais, porque é um nível de loucura você falar de conspiração contra o uso de máscaras. Pelo amor de Deus, foram inúmeros os brasileiros que se recusaram a andar na rua e daqui até a esquina usando a máscara. Evidentemente, simplesmente em razão do respeito ao próximo, muitos brasileiros usaram a máscara em lugares fechados, mas muito mais em respeito ao próximo. Há uma controvérsia quanto ao uso de máscaras, né? A gente sabe que tem um tipo de máscara que realmente é muito eficaz, e a gente sabe que uma série de outros modelos de máscaras adotados pela população são aquele bom e velho para inglês ver, ou seja, realmente não tem um resultado muito efetivo. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê a gente usando esse tipo de máscara de pano, que se filtra muito pouco dentro de carro, né? E algumas pessoas decidiram manter a sua sanidade. E o presidente Bolsonaro, ele deu o exemplo de alguém que estava tentando também manter sua sanidade. Então é controverso essa questão de ele ter conspirado e agido para infectar os brasileiros. Eu julgo isso uma loucura. E o Miguel Reale Júnior, a partir do momento que ele defende esse conjunto de narrativas aí, no relatório do Renan Calheiros, com todo o vocabulário da esquerda identitária defendido pelo Randolfo Rodrigues, quando eu vejo ele mobilizar todo esse arsenal num discurso, eu acho lamentável, porque é mais um exemplo que a gente vê
de alguém que poderia falar pela justiça se colocando a serviço da política. Sempre que a justiça se coloca abaixo, a serviço da política, a cultura perde, o respeito aos conceitos fundamentais de justiça do Ocidente se perdem, né? Então, nesse sentido, eu acho lamentável, por mais que muitas das atitudes do presidente Bolsonaro, sem sombra de dúvida, sejam criticáveis. Ele poderia ter tomado outro caminho, ele poderia ter escolhido assim, não, eu vou dar um outro exemplo, eu não vou dar o exemplo do cidadão que quer preservar a todo custo a liberdade individual, eu vou dar um outro exemplo, exemplo do estadista que realmente, sabendo que a população está com medo, vai fingir ter medo. Ele poderia ter adotado isso, não adotou. Tudo bem, pode-se criticá-lo por isso. Agora, esse discurso do Miguel Reale Júnior, eu tomei nota aqui para usar o dia que eu sentar para escrever uma sátira, Daniel.